Bom dia, povo lindo, povo abençoado. E aí, preparados para mais um dia inesquecível que Deus te deu de presente? Vamos lá? A árvore genealógica dos filhos de Noé, Gênesis 10. Essa é a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. Passado o dilúvio, eles tiveram filhos. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Foram deles que saíram os povos que trabalhavam no mar, cada um em seu lugar e segundo sua família, cada um com idioma próprio. Os filhos de Cã, Cuxi, Egito, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi também foi o pai de Nimrod, o primeiro grande guerreiro na terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado, assim como Nimrod, exímio caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel, depois Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali ele subiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Missaim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais saíram os filisteus e dos Caftoritas. Canaã teve seu primeiro filho, chamado Sidom, depois Et, e também teve como descendentes os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Tempos depois, os cananeus saíram de Sidom e se espalharam em direção a Gerar, chegando até Gaza, no sul, e em seguida na direção do leste até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando a Lasa. Esses são os descendentes de Cã, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Eber. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Eber. Eber teve 2 filhos, Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dida, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Cefar, nas cadeias de montanhas ao leste. Esses são os descendentes de Sem, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Essa é a árvore genealógica dos filhos de Noé ao constituírem nações. Começando por eles, essas nações se multiplicaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis 11. Deus transforma a língua do povo numa confusão de palavras. Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua, e aconteceu que o povo mudou-se do Oriente e chegou a uma planície na terra de Sinear. Eles se fixaram ali, então disseram uns aos outros: "Vamos fabricar tijolos e queimá-los bem." Eles usavam tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa. Disseram também: "Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados pela terra." O Eterno desceu para olhar a cidade e a torre que eles estavam construindo. E analisou a situação e disse: "Um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imaginem o que vão inventar depois. Vamos descer e causar uma confusão de palavras, de modo que um não consiga entender o outro."
Então o Eterno os dispersou dali pelo mundo inteiro, e eles tiveram de interromper a construção da cidade. É por isso que ela ficou conhecida como Babel, porque foi ali que o Eterno transformou a língua do povo numa confusão de palavras, e dali os dispersou pelo mundo inteiro. Essa é a história de Sem. Aos 100 anos de idade, ele gerou Arfaxade. Isso aconteceu 2 anos depois do dilúvio. Após o nascimento de Arfaxade, ele viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos de idade, Arfaxade gerou Salá. Após o nascimento de Salá, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Salá gerou Éber. Após o nascimento de Éber, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos de idade, Éber gerou Peleg. Após o nascimento de Peleg, ele viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Peleg gerou Reu. Após o nascimento de Reu, ele viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos de idade, Reu gerou Serug. Após o nascimento de Serug, ele viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos de idade, Serug gerou Naor. Após o nascimento de Naor, ele viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos de idade, Naor gerou Terá. Após o nascimento de Terá, ele viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 70 anos de idade, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã, a árvore genealógica de Terá. Essa é a história de Terá. Ele gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló e morreu antes de seu pai Terá, no território de sua família Ur dos Caldeus. Tanto Abrão quanto Naor eram casados. A mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Arã. Ele teve 2 filhas, Milca e Iscá. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Terá com seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher do filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã, mas ao chegar a Arã, fixaram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. O Eterno disse a Abrão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Arã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus filhos. Então Abrão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa, a leste de Betel, e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: olhe, nós 2 sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: ah, então essa é a mulher dele, e vão me matar. Mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã.
Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno puniu com muito rigor a Faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o Faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse, ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens aos seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo o que possuía. Agora iniciando, mais um pedacinho do Novo Testamento e já estamos em Mateus 4. Então nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a história de Jesus. A prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitando-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará, nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor, o seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Basta que você ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Ensinamentos e curas. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas terras viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galileia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta.
E eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que era lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galileia, outros de Jerusalém e da Judeia e outros ainda de além do Jordão.